E aí, pessoal? Bom, eu acho que não é segredo para ninguém o estado quase calamitoso que o Brasil vive, né? É uma tempestade perfeita. A gente tem crise política de um lado, Brasília disfuncional, o presidente não consegue governar, sendo sangrado pelo Congresso. A gente tem uma crise econômica aí, a recessão, uma das mais graves da nossa história. Talvez a gente esteja vivendo um início de uma recuperação, só que muito tímido e muito incerto ainda, isso pode se deteriorar a qualquer momento. E uma crise social, né? Esse desemprego que está aí. A gente tem 13 milhões de desempregados, a gente tem provavelmente 4 ou mais do que 4, talvez 5 milhões de pessoas voltando para a pobreza agora. A gente tem 60 milhões de pessoas endividadas, né? O Brasil inteiro está quebrado, sem falar no Estado brasileiro também, né? O Estado brasileiro também está totalmente quebrado. Enfim, vivemos uma situação bem catastrófica e não tem muita dúvida de quem criou essa catástrofe, os últimos governos. Governos do PT, governo Lula, governo Dilma, cavaram esse buraco no qual nos jogaram depois. Né? Apesar de tudo isso, era um momento excelente, é um momento excelente para forças críveis e sérias da oposição se posicionarem e lançarem o seu projeto de país, deixando claro quem são os culpados pela situação atual e, mais do que isso, inspirando as pessoas e mostrando um outro caminho possível. Um caminho que recupere a esperança dos brasileiros, um caminho que mostre que é possível crescer, é possível gerar empregos novamente, é possível ter um Brasil do qual a gente possa se orgulhar, o Brasil dos nossos sonhos. Claro, não é fácil chegar até lá, acho que essa é uma das grandes lições dos últimos anos. Não tem milagre, não tem jeitinho, não tem atalho, mas é possível construir com um trabalho sério, chegar num Brasil muito melhor do que o atual e a população está pronta para outras coisas, porque o caminho passado assim se revelou um engodo absoluto. Né? Bom, qual a grande força da oposição aos governos PT no nosso país? Sem dúvida é o PSDB. E o PSDB teve, na quinta-feira passada, de bandeja, a chance de lançar isso, de conversar com a população. Teve 10 minutos de propaganda em rede nacional, no horário nobre, na TV aberta brasileira, para lançar realmente qual é a visão dele para o país. O que a gente viu nessa campanha? Para quem assistiu, eu vou botar o link aí, para quem não viu também, nos comentários. O PSDB errou. É, o partido, num momento de crise nacional como essa, em vez de falar dos problemas do Brasil e dar soluções para esses problemas, mostrar as causas e dar soluções para esses problemas, resolveu ficar olhando para o próprio umbigo, resolveu ficar fazendo um tipo de exame de consciência próprio. Um exame falso, né? Porque não diz quem que errou do PSDB, quando errou. Ele diz de forma muito genérica, o PSDB errou porque participou desse joguinho de toma lá, da cá, lá de Brasília que de fato é um problema nacional, mas, tá muito longe de ser o grande problema nacional de agora, né? Como eu disse, 13 milhões de desempregados, 28 mil pessoas morreram em homicídios só nessa primeira metade do ano. E o PSDB vem falar com um beicinho, dizer que, erramos, participamos do joguinho em Brasília. Que mundo vocês vivem? Cadê as soluções para os nossos problemas? E que solução o PSDB oferece? Ele aponta os culpados? Não, não aponta. Para ele foi um problema do sistema. O sistema da Constituinte de 88 se desvirtuou, se degenerou, precisamos de um novo sistema, o parlamentarismo. Não, tenho certeza que depois dessa o povo se inspirou, né? Pegou esse plano, esse projeto aí, porque realmente isso é que empolga a população. Para completar, a propaganda tem 10 minutos, né? Longa pra caramba. Então, depois de falar que o PSDB errou, depois de dizer que quer pensar no Brasil, vamos pensar no Brasil. Tá na hora de agir, tá na hora de propor soluções, tá na hora de mostrar um caminho. Mas querem ficar pensando. Depois disso, uma longa explicação abstrata sobre o funcionamento do parlamentarismo e por que ele seria melhor do que o nosso presidencialismo de coalizão ou de cooptação. Bom, eu não lembro direito dessa parte teórica, abstrata do vídeo, tinha uns bonequinhos animados que eles usaram lá, não tinha uma cara, não tinha um nome, não tinha uma história do Brasil, não tinha nada, tinha uma explicação abstrata. Eu imagino que a população aproveitou para dormir, quem sabe ler um livro, aumentando o nosso grau de leitura, aí seria um efeito bom, mas tenho certeza que ninguém captou muito ou guardou muito essa longa explicação desnecessária sobre parlamentarismo, que olha, tem méritos, não é que não tenha méritos, pode ser discutido, eu pessoalmente não defendo. Não acho que traria tantas mudanças. Eu acho que mais importante do que as regras do jogo é melhorar a qualidade dos jogadores, a qualidade dos políticos. Mas mesmo assim, pode ser que algumas mudanças nas regras façam muito sentido e que o parlamentarismo seja um caminho nessa direção. Não descarto essa possibilidade. Mas não é o momento agora. Né? Não é o momento de você lançar isso. Não é o momento falando com a população,
falando ao povo brasileiro lançar um negócio que é mais uma discussão interna dos rumos do partido, uma discussão para quem tiver interesse, né? O PSDB errou. O PSDB se faz de culpado, quando na verdade o problema que a gente vive não é um problema do sistema, não é porque a nossa já negociou um apoio ou não ao presidente dele. Esse não é o problema real que a gente vive. O problema que a gente vive tem uma história. Não é uma consequência natural das leis da sociologia, tem uma história causada pelo governo PT, que arruinou o nosso país, arruinou o Estado brasileiro, articulou esquemas de corrupção de nível global, né, internacional, maiores que o Brasil já viu. Um governo que dilapidou, que jogou no lixo as nossas principais empresas estatais, Petrobras, que a Dilma fez com a Eletrobras também. E não é só corrupção, teve muita corrupção, mas teve muita incompetência causada pela mentalidade que está nesse partido, que está nessas ideias. Então, Dilma subsidiou, não aumentou o preço da eletricidade, deu prejuízos enormes, bilionários pela Eletrobras, assim, jogou ela realmente, fez uma catástrofe interna com ela, jogou no lixo. Agora ela que está dizendo que defende ela, né, que não quer privatização. Bom, quem sucateou a Eletrobras foi a Dilma. Petrobras, mesma coisa, por causa do preço dos combustíveis. Tudo medidas populistas que arruinaram o Brasil, arruinaram o Estado brasileiro, que está totalmente quebrado. E não vamos nos esquecer toda a corrupção que a gente nunca tinha visto igual. Corrupção em nome, apoiando, para, servindo, não um interessezinho de ter carro importado, que nem o Collor, mas o interesse de governar e dominar o Brasil, se possível, para sempre. Um esquema de poder mesmo, muito mais grave do que a corrupção puramente venal do interesse pessoal lá do políticozinho que quer uma mansão e um carro importado. Tá? Isso foi o que o PT fez. O PSDB não menciona isso. O PSDB, frente a isso, frente a esse esquema criminoso e que arruinou o nosso país, o PSDB achou melhor pedir desculpas. No momento em que a população quer alguém em quem ela possa confiar, e que a pessoa precisa, portanto, ter autoconfiança, o PSDB pediu desculpas, disse que errou, que falhou. Foi isso que ele fez. Por quê? Porque, por algum motivo que me escapa, muita gente do PSDB insiste em dar o privilégio da superioridade moral justamente para a esquerda, para o PT. Eles são os que têm boas intenções. Então nós do PSDB temos que a todo momento mostrando que nós somos muito bonzinhos, senão eles não vão acreditar na gente, senão eles vão achar que a gente é malvado, neoliberal. Eles vão falar isso. Com quem que o PSDB está dialogando agora? Né? Com uma certa elite cultural brasileira que certamente vai demonizar o PSDB, mas não existe mostras de bom mocismo que vá mudar isso. Porque é gente que está fechada com os esquemas mais crápulos, mais canalhas da história desse país e não vai mudar. E esse jogo retórico, esse lance retórico de atribuir a si a superioridade moral é isso. É um lance retórico para acobertar, daí sim, as maiores canalices que a gente já viu nesse país. Tá? Então a gente tem um partido que fez tudo isso, um partido que é quase uma organização criminosa. A gente tem um ex-presidente que é um criminoso condenado, fazendo campanha política, também ilegal, agora campanha presidencial, agora por todo o país, jogando o Brasil um contra o outro, querendo promover o ódio social, o ódio racial, jogando negros contra brancos, jogando nordestinos contra sudestinos, contra os malvados de São Paulo. Um presidente está tocando fogo retórico no Brasil e, se possível, vai tacar fogo físico também, com os movimentos. Presidente fazendo isso, um presidente que é um criminoso condenado, estava ligado a todos esses esquemas de corrupção, articulando eles, como a gente bem sabe. E vocês acham que o Lula tá pedindo desculpa? Você acha que o Lula tá dizendo errei? Ele disse que errou numa questão técnica ali, não devia ter indicado a Dilma, não devia ter indicado aquele ministro e sim outro. Esse é o erro deles, é um erro técnico. Jamais vai aceitar nenhuma fração da culpa que o PSDB não tem, mas parece que busca pegar para si, para mostrar que é do bem. Olha como eu sou humilde, olha como eu tô querendo cooperar. E cada vez recebe mais cusparada na cara justamente dessas pessoas, né? Vem falar só de reformas políticas. Quem só pensa em reforma política é essa pequena elite cultural brasileira, que acha que tudo se resolve com reforma política, porque vai facilitar os candidatos mais ativistas, dos movimentos que eles gostam, a chegarem lá. De novo, não vou entrar nos méritos das possíveis reformas políticas. Esse pessoal de esquerda, muitas vezes pode ter méritos também. Mas eles estão fixados nisso e não estão vendo os dramas sociais do Brasil. O drama do desemprego, o drama da violência, que ninguém toca em segurança pública, a não ser figuras que eu não vou comentar nesse vídeo, mas também são bem nefastas para o Brasil. Ninguém toca com seriedade, com firmeza, com inteligência no tema da segurança pública. E o PSDB agora também não fez isso. Buscou apaziguar as pessoas que mais dão tapa na cara dele, que cospem na cara dele, e óbvio que não vai funcionar, né? Um detalhe do vídeo, eu não sei se todo mundo viu, todos os atores, e o vídeo só usou atores, né? Todos os atores do vídeo eram ou negros ou mestiços, né? Claramente ou negros ou mestiços.
Eu não tenho certeza, estou especulando aqui, mas eu não duvido que fizeram isso justamente para escapar de qualquer acusação de racismo. Né? Dizer, olha, já que gosta de acusar a gente de racismo, vamos botar só negros e só mestiços aqui para fazer isso, não sei o quê. E assim a gente fica limpo dessa acusação, né? O que aconteceu? Os blogs de esquerda estão justamente acusando de racismo, dizendo, olha, o PSDB, na hora de assumir a culpa, na hora de dizer que errou, em vez de botar a própria cara, o PSDB colocou a cara de um ator negro contratado. Ou seja, quanto mais ele se curva para a moral e para a retórica dos seus adversários, mais ele leva na cara. Tá na hora de acabar com isso. Tá na hora de ter a coragem de ser grande. Tá na hora de ter a coragem de oferecer uma opção, uma alternativa crível e séria ao descalabro que a esquerda fez com o Brasil nos últimos anos, nos últimos governos. E essa alternativa tem que fazer duas coisas muito claras. Mostrar a história que nos levou até aqui e repisar isso sempre, porque o PT já está mentindo, já está dizendo que foi o Temer, que foram os neoliberais. Mentira. E é fácil mostrar essa mentira, mas precisa ser constante, porque a população esquece. Esse é o primeiro lado. E segundo, um projeto crível para resolver os problemas que o Brasil enfrenta agora. Para acabar com o rombo do Estado, para permitir que tenha investimento no Brasil, que vai demandar capital público e privado, sim, para acabar com o problema, para reduzir o problema da segurança pública, que é gravíssima, uma calamidade humanitária que o Brasil sofre, parece que ninguém fala disso. Então, as pautas estão aí e é o momento ideal para pegar essas pautas e, com coragem, levar o povo brasileiro a algo que ele possa acreditar. Mas para isso eu preciso ter coragem e parar de jogar o jogo criado por esse povinho que não tem as melhores intenções, não tem a intenção melhor do que ninguém, pelo contrário, arruinou o Brasil e se a gente der a chance, vai arruinar de novo, porque é parte do próprio esquema de poder deles. Então, infelizmente, o PSDB gastou uma chance, outras virão. Também não é a única alternativa para o Brasil, acho que existem poucas, mas existem outras alternativas que eu quero falar depois aqui também. Mas essa chance ele perdeu, espero que faça um melhor trabalho daqui por diante.